eu me esqueço. Pronto. Dando sequência em tudo que a gente estava vendo aí nas nossas aulas semanais, a gente vai ver agora números reais. Eu falei sempre para vocês, né, a cada aula que a gente estava fazendo uma escadinha aí para chegar até os reais. Como está nesse desenho aí na tela para vocês, né, a gente começou dos naturais, evoluímos para os inteiros, evoluímos para os racionais, a gente pulou para os irracionais e agora a gente vai ver tudo junto, que são os reais, certo? Então, assim, um resumo grande aí para vocês é que os reais é a junção de todos os outros conjuntos que a gente viu nas aulas aí durante as semanas. Acho que foram 5 semanas, né, que a gente viu conjuntos numéricos. Então, juntando todos esses conjuntos, esses 4 conjuntos, a gente tem os reais, certo? Então, uma introdução para vocês. O conjunto dos reais é representado pela letra maiúscula R, né? Como sempre, não é um R normal, ele tem uma perninha puxada, como todos os outros, e é formado pelos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Esses aí são exatamente todos os números que a gente viu aí ao redor das aulas. A gente começou com os naturais, foi para os inteiros e assim sucessivamente. Então, a junção de todos eles forma os reais. Então, fazendo aquele resumão. A gente começa aí com os naturais, né? O que é os naturais? Ele é representado pela letra N, a letra N que está no desenho, tá? Nunca é a letra comum, como a gente escreve. E o que são os números naturais? Ele começa ali no zero, como eu estou representando aí embaixo para vocês, e vou dando sequência, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Então, esse conjunto ele é o quê? Ele é limitado inferiormente, porque ele começa no zero, a gente sabe onde é que ele começa. Só que ele não tem fim, então ele é infinito. Mesmo sendo infinito, ele é limitado, certo? Ele é Dentro do o banheiro. mais simples. Dentro Ele do é o banheiro, na conjunto janela. mais... Tem espelho. Dentro do banheiro. O espelho que foi na boquinha que veio dos médicos. Dentro do banheiro, procuramos. Aí não tem. Tá, dando sequência. Os naturais, eles são o conjunto mais fácil de se trabalhar, certo? Porque os números são mais simples. Evoluindo, a gente foi para os inteiros. Né? Os inteiros, ele é a junção dos naturais com os números negativos. Então, a gente pega ali os naturais que a gente já tinha, adiciona os negativos, a gente obtém os números inteiros, certo? Ele é representado pela letra Z, puxando sempre ali uma perninha a mais. Então, tá ali a representação numérica dele. A gente começa com reticências, porque ele é infinito dos dois lados, ele não tem começo nem fim. E aí a gente vem seguindo pelos negativos, né? -2, -1, o zero, que é o nosso ponto de referência, porque ele está no meio, mesmo que ele não tenha início nem fim, a gente considera o zero como meio. Começa 1, 2, 3, 4, que são os naturais. Então, repetindo, como que chegou aos inteiros? A gente pegou os naturais, acrescentou os números negativos. Esse conjunto, ele não tem limitação, porque ele não tem início nem fim, ele não é limitado nem superiormente nem inferiormente. O que isso significa? Que ele também é infinito, com certeza. Só que ele é um infinito além dos naturais, né? Porque os naturais a gente ainda via ali o início dele. É como se ele tivesse menos elementos, apesar de ambos serem infinitos. Já esse aqui, ele não tem início, não tem fim. Né? Ele é mais infinito, por assim dizer. Ele tem uma infinidade aí para os dois lados. Evoluindo aí, a gente foi para os racionais. Ele é representado pela letra Q, né, com uma perninha a mais aí. E nos racionais, a gente junta os naturais, os inteiros e agora o que aparece de novo, né, os decimais, os fracionários e as dízimas periódicas. Por que a gente pega aí para os racionais, sendo que racional, para a gente saber se ele é racional, uma forma simples, é que o número é uma fração. Se ele é fração ou pode ser transformado em fração, ele é racional. Então, os naturais e os inteiros, todos eles, a gente consegue transformar em fração. Como a gente consegue transformar em fração, ele está dentro dos racionais, né? A gente transforma ele em fração sem perder o valor. A gente adicionou aí os decimais, os fracionários, né? Que os fracionários já está pronto ali, as dízimas periódicas. Porque ambos dá para gente, os decimais e as dízimas periódicas, tem uma forma da gente
escrever eles em fração, que é até mais fácil. Uma dízima periódica, ela é infinita. Ela vai ficar repetindo ali após um período. Só que a gente transforma ela em fração e consegue escrever de forma simples, né, ao invés de escrever um número infinito. Então, como exemplo, eu trouxe aí para vocês o menos 2. Por quê? O menos 2, a gente coloca menos 2 sobre 1, ele vira uma fração e não perde o valor dele. Então, ele é racional. E assim por diante. A gente tem ali os números, as dízimas periódicas, né, que vão ficar se repetindo infinitamente, e os números decimais, né, números com vírgula. Aí, dando um salto, a gente vai para os irracionais. Por que um salto? Até ali nos racionais, a gente ia juntando números. A gente começou com o natural, a gente pegou os naturais, adicionou mais um pouco, virou os inteiros. A gente pegou esses inteiros, adicionou mais um pouco, virou os racionais. Os irracionais, eles são totalmente diferentes, por isso o puro. Se o número é irracional, ele não participa de nenhum outro conjunto numérico visto até então aí. Ou ele é racional ou irracional, não tem como fazer parte dos dois. Então, ele é completamente separado, por isso um puro. Eles são os números que não se encaixam em nenhum desses conjuntos, né? Por exemplo, um número com vírgula aí, né? Uma dízima, que não tem fim e nunca se repete. Então, ele vai ser irracional, ele vai ficar repetindo números infinitamente, sem nenhum padrão. Então, ele vai ser irracional, certo? E ele é representado pela letra I. Aí, agora, chegando no nosso objetivo, os reais, né? Então, os reais são o quê? Eles são todos os conjuntos que a gente viu anteriormente, seja aqui nessa revisão que eu acabei de fazer com vocês, ou nas aulas anteriores. Juntando todos esses conjuntos, a gente tem os reais. Então, eles são todos os números. Todos os números. Qualquer número é um número real, certo? Ficou alguma dúvida até aqui? Pra mim, sem dúvida. Certo, então, vamos dar sequência. Essa aí é uma forma em desenho que a gente consegue observar o jeito que cada conjunto evolui. Então, a gente tem ali no centro, bem pequeno, os naturais, expandindo um pouco, a gente tem os inteiros ali, o verde, expandindo mais ainda, a gente tem ali o Q, que são os racionais. Aí, separado do outro lado, a gente tem os irracionais, como eu disse. Né? Ele é completamente diferente dos outros. Então, se eu pegar ali um número inteiro, ele é inteiro ou racional, não tem problema. Se eu pegar um número natural, ele pode ser natural, ele pode fazer parte dos inteiros, né? Por exemplo, o 5. O 5 é natural e também é inteiro, e também é racional. Entende? Então, o número que a gente pega aqui desse lado, ele pode fazer parte de todos esses conjuntos, de um, de outro, não tem problema. Já no caso dos irracionais, tem só eles, né? Os irracionais ficam aqui separados. Qualquer número irracional que a gente pegar como exemplo, ele vai ser unicamente irracional. Vai ter uma correlação. Aí, juntando tudo isso, né? Juntando os racionais e os irracionais, a gente tem os reais, que são todos os números, certo? Então, agora a gente vai ver aí algumas pequenas propriedades. Essas propriedades, elas são para o que está sendo descrito aí, né? A gente vai ver para soma, subtração, multiplicação, divisão. Então, a primeira que a gente tem aí é a propriedade comutativa. O que isso significa? A mais B igual a B mais A. A gente pega um número A e pega um número B, se a gente somar um e outro e um é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pega ali 2 e 3. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Isso vale para todos os reais. O resultado vai ser igual se a gente somar de um lado para outro, de outro lado para o início, certo? A associativa. A gente tem ali entre parênteses A mais B e tudo isso mais C. Se a gente trocar o parênteses de lugar, o resultado vai continuar sendo o mesmo, certo? O que o parênteses quer dizer? Se o A mais B tem entre parênteses, é porque é para somar ele primeiro. Então, se a gente mudar aí a ordem da soma, né, somar o B mais C primeiro, não vai ter problema. Dentro dos reais, ou seja, com qualquer número, se a gente estiver somando, o resultado vai ser o mesmo, certo? Elemento neutro da soma. Nosso elemento neutro da soma aí é o zero.
Porque se a gente somar qualquer número com o zero, vai dar o próprio número, né? Como ele está escrevendo ali. A mais zero igual a A. Então, se a gente pega ali, por exemplo, A valendo 5. 5 mais zero é igual a 5. Então, isso vale para qualquer número, né? Vamos supor aqui. Menos 7 mais zero é menos 7. Então, é uma propriedade que vai ser sempre válida. Existência do inverso da soma. O que é um inverso da soma? É um número que você soma com um outro e vai dar zero. Então, qual vai ser o inverso da soma aí? O menos A. Então, se a gente pega um número, vamos supor o 9, o inverso da soma dele vai ser seu próprio inverso. O inverso de 9 é menos 9. 9 menos 9 é igual a zero, certo? Então, o inverso vai ser sempre o contrário daquele número, né? Ou aquele número com o sinal trocado. Outro exemplo, menos 7. Menos 7, o inverso dele é mais 7. Então, menos 7 mais 7 é igual a zero também. Isso é o elemento inverso da soma. A comutatividade, agora a gente já entrou ali na multiplicação. A gente tem A vezes B igual a B vezes A. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido isso algumas vezes, né? A ordem dos fatores não altera o produto. O produto é a multiplicação, né? Então, se a gente pegar o número A e multiplicar por B, ou B multiplicar por A, vai dar o mesmo resultado. 3 vezes 2 é 6, que é igual a 2 vezes 3, certo? Não vai mudar nada, vai dar sempre o mesmo resultado. E isso, como sempre, né, vale para todos os reais. Associatividade é parecido com o da soma, né? A gente tem ali entre parênteses A vezes B, tudo isso vezes C. Se a gente mudar a ordem dos parênteses, também não vai mudar o resultado. A gente está multiplicando ali 3 coisas, então se mudar a ordem também não tem problema. Isso aí é só uma forma mais avançada da comutatividade ali da multiplicação. Elemento neutro da multiplicação. Qual que seria esse elemento neutro? O 1, porque a gente pega um número, multiplica por 1, vai dar sempre esse número. Por exemplo, 10. 10 vezes 1 é 10. Menos 8 vezes 1 é menos 8. E por aí vai. Toda vez que a gente multiplicar um número por 1, vai dar ele mesmo. Elemento inverso da multiplicação. Esse elemento inverso seria o quê? A gente está buscando aí um número que a gente multiplica com o inverso dele, tem que dar 1. O que a gente conclui? Vai ser 1 sobre o número. Né? Essa aí é mais difícil de entender. Se a gente pegar ali um número, vamos supor o 10, aí a gente quer multiplicar ele por outro número de forma que vai dar 1. O resultado vai ser 1. Então, qual número vai ser esse? Que a gente multiplica o 10 e vai dar 1. Alguém tem alguma ideia? 10 vezes quanto dá 1? Ninguém tem ideia? Bom, esse número vai ser 1 sobre 10, certo? Por isso que ele está concluindo 1 sobre A. A é o nosso número geral, né? No nosso exemplo aí é o 10. Então, 10 vezes 1 sobre 10 vai dar 1, certo? Porque no final, fazendo aí a multiplicação, vai ficar 10 sobre 10, que é 1. Isso vale para os negativos, para qualquer número, tá? Essas propriedades são dos reais em geral. E ali a gente tem a propriedade distributiva, que eu acho que vocês devem estar mais acostumados, né? A gente tem A que multiplica B mais C. Faz aí o que os professores chamam de chuveirinho, né? A gente vai ficar com A vezes B mais A vezes C. O mesmo vale quando tiver um menos ali, né? Vai ficar A vezes B menos A vezes C. Agora eu vou fazer uns exercícios, tá? Esses exercícios englobam tudo que a gente viu de conjuntos até aqui, mas são poucos exercícios, são só 4. Então, eu vou dar um tempo aí, uns 5 minutinhos para vocês fazerem, e aí a gente já resolve juntos, tá? Tentem fazer, não é tão difícil assim. Então, eu vou dar um tempo aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aí por escrito no chat ou falar que eu vou estar ouvindo vocês. Ok. Tá. Agora eu tô gravando. Eu vou dar uma repetida rapidão, pessoal, tá? Só para gravação das outras letras que a gente já corrigiu. Então, a letra A, ela é verdadeira, né? Porque os naturais
são parte dos inteiros, então qualquer natural que a gente pegar vai ser inteiro também. A letra B é falsa, pelo mesmo motivo, né? Então a gente pode pegar lá um número negativo, os números negativos são inteiros, mas não são naturais, porque os naturais são o zero e os números positivos. A letra C, ela é verdadeira, porque todo racional é escrito na forma de fração. Então, se a gente pegar ali um número inteiro e colocar ele na forma de fração, é só colocar um como denominador. Por exemplo, 10. A gente pega lá o 10 sobre 1, continua valendo 10, só que agora ele é uma fração. Vamos então lá, letra D. Todo número irracional é racional, essa é falsa também, porque os irracionais são excluídos dos outros conjuntos, né? Ele é uma coisa só. O número ou é racional ou é irracional. Não tem como ser as duas coisas, ou ser irracional e outro conjunto, não é possível. Tá, da onde a gente parou, letra E. Todo número inteiro é real, verdadeiro ou falso? O que vocês colocaram? Verdadeiro. 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 Isso, ela é verdadeira, tá? Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, eles são reais, certo? A junção de todos esses conjuntos dá os reais. Então, ele é composto pela união dos racionais e dos irracionais, né? Então, inteiro, obviamente, é real. É a última aí, letra F. Todo número é real? Essa é uma pegadinha. O que vocês colocaram, verdadeiro ou falso? Eu colocaria verdadeiro. Eu também. Eu também. Mas quem duvida? Falso. Essa aí é falsa, tá, pessoal? Existe um conjunto numérico que a gente não vai estudar aqui, e eu creio que com os outros professores de matemática também não, porque ele é muito útil para vocês, ele é nada útil para vocês, que é o conjunto dos números complexos, tá? São números que podem ser um polinômio, eles têm letras no meio, né? Por exemplo, raiz de menos 2. Isso aí vai ser um número complexo, ele vai ter um i. E isso é um subconjunto que é o único que está fora dos que a gente estudou até aqui. Então, ele não está lá dentro dos reais, tá? Complexo, ele é fora dos reais. Tem todos esses conjuntos que a gente viu aí tem mais os reais, os complexos aí fora dos reais, certo? Então, essa aí é falsa, tá? Tem sim número que não é real. Por isso que eu disse que era uma pegadinha. Porque dentro do que a gente estudou, qualquer número é real, certo? Mas se a gente for considerar tudo, tem número que não é real. Bom, tá aí então a resolução para vocês. É basicamente o que eu falei, né, sobre cada uma, né, porque é verdadeira, porque é falsa. Então vamos para o exercício de número 2. Eu vou dar aí mais um tempinho para vocês fazerem. Aí a gente faz junto, tá? Qualquer dúvida pode mandar aí no chat que eu tô lendo ou falar, ok? 7 minutinhos aí para vocês fazerem. Vou voltar aqui também a gravação. Eu sempre esqueço de voltar a gravação. Tá aí, ó, o desenho para vocês, essa explicação da A. A gente tem todos os conjuntos aqui de um lado, né? Naturais, inteiros, racionais. Do outro lado, a gente tem os irracionais. E tudo isso são os reais, certo? Então, ali naquele exercício 2, todo número irracional é também um real, tá certo? Porque ele está contido lá dentro daquele bolão. Então, ele é um real também, certo? Letra B. Todo número racional é também um número real. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso, ela é verdadeira. O conjunto dos números racionais, ele está contido nos reais, né? O mesmo princípio da anterior. Então, verdadeira. Letra C. Todo número real é também um número racional. Verdadeiro ou falsa? Verdadeiro. Falso. 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 Acho que é falso.
Isso, essa aí é falsa, né? O que ele está falando? Todo número real é também um número racional. Não, porque a gente tem os irracionais do outro lado, né? Como eu falei para vocês, ou o número ele é racional ou ele é irracional. Então, se a gente pegar ali um irracional, ele não é racional e também é real. Então, essa aí é falsa, certo? Por exemplo, ali, se a gente pegar o raiz de 2, o raiz de 2 ele é um número irracional, ele não é racional, porque não tem como escrever ele na forma de fração, porque vai dar um número que a gente não conhece, porque é infinito, tá? O resultado de raiz de 2. Mas ele é real. Ele está dentro dos números reais lá. Ele é irracional, ele é real, certo? Letra D. Todo número real é também um número irracional. Verdadeiro ou falso? Falso. 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 Isso, ela é falsa, né? Nem todo número real é irracional. Ele pode ser racional, né? É o mesmo princípio da anterior. Aí, como exemplo aí para vocês. O número 2. Ele não é um número irracional, ele é um número natural, inteiro, simples, né? 2. Só que ele também é real, ele está lá dentro do real. Então, essa aí é falsa. Letra E. O número raiz de -1 é um número irracional. Verdadeira ou falsa? Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Essa é falsa, tá, gente? A letra I é falsa. O número raiz de -1 não é um número irracional, né? Ele não é definido dentro do conjunto dos reais, porque não existe nenhum número, tá? Isso que eu vou falar para vocês é a definição de raiz. Então, ali, raiz de -1. Não existe um número que a gente vai multiplicar 2 vezes e o resultado vai ser -1, porque isso é a raiz, né? Por exemplo, raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, certo? Então, não tem nenhum número que a gente multiplica 2 vezes e dá -1, certo? Então, ele não é irracional, certo? Nesse caso aí, vem o que eu falei para vocês no exercício anterior. Teria o i, certo? O resultado disso aí seria um i, que é um número complexo. Isso a gente não vai ver, nem vai comentar muito sobre isso. Então, essa aí, repetindo, é falsa, tá? Letra F. O conjunto dos números reais é formado pela união dos conjuntos de números racionais e irracionais. Verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, professor. Isso, ela é verdadeira, tá? Isso que está escrito aí, isso que está escrito aí, pessoal, na letra F, é exatamente a definição dos reais. É a junção dos racionais e dos irracionais, ok? Então, essa aí é verdadeira. Vou mostrar aí para vocês a resolução. De novo, é exatamente o que a gente acabou de discutir aqui, de falar, certo? Então, vou passar para o exercício 3. São 4 exercícios, tá? Esse aí é o penúltimo. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, uns 5 minutinhos, e aí a gente já resolve junto. Estou gravando, pronto. A respeito das propriedades dos números reais, qual das alternativas a seguir está incorreta? Repetindo de novo para vocês, é incorreta, tá? Isso significa que dessas 5 alternativas, 4 são verdadeiras e uma é falsa. A gente está procurando essa falsa aí. Então, vamos lá. Vamos analisar uma por uma. Primeiro, a aí. O resultado de um produto de números reais não é alterado caso a ordem dos fatores seja modificada. O que vocês marcaram aí? Vocês consideram que essa aí é correta ou incorreta? Correto. 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 Isso, ela é correta, né? Aquilo que eu falei para vocês, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa propriedade ela se chama comutatividade, ok? Letra B.
O resultado de uma adição entre números reais não é alterado caso a ordem das parcelas seja modificada. Essa aí, ela é verdadeira ou é falsa? Certo ou errada? Eu marquei errado. Ela tá certa também, tá? É a mesma ideia do anterior. Só que agora ele está falando na soma. Então, se a gente somar 3 mais 2, dá 5, que é a mesma coisa que 2 mais 3. Então, não tem problema em inverter as parcelas. 3 mais 2 igual a 2 mais 3. Essa propriedade também é comutatividade, tá? Só que agora é a comutatividade da adição. Lembra lá que tinha duas. A gente tinha comutatividade da multiplicação, né? A gente multiplica A vezes B igual a B vezes A. E essa que a gente falou aí na letra B é a comutatividade da adição. A mais B igual a B mais A, tá? Então, essa aí tá certa. Letra C. O produto em que os fatores são número real e uma soma de números reais pode ser feito multiplicando-se o primeiro fator por cada parcela do segundo e somando os resultados. O que isso significa, né? Caso vocês não tenham conseguido interpretar. Ele está falando de uma multiplicação que a gente tem um número vezes uma soma de números. Então, o que é isso? Lá das propriedades que a gente viu, é A vezes, abre parêntese, B mais C, fecha parêntese. Então, essa aí, vocês consideram que ela é verdadeira ou é falsa? Se a gente tiver esse tipo de multiplicação, é dessa forma aí que resolve, que ele falou? Ninguém tem ideia? Eu acho que é verdadeiro. Ela é verdadeira, né? Essa aí, isso aí que ele descreveu, entre a multiplicação de um número e uma soma, ela é aquela propriedade distributiva, tá? É o que os professores chamam de chuveirinho também. Vou tentar voltar aí para vocês verem. Ave Maria. Eu movi aqui o negócio do lugar. Tá. Vou voltar lá nas propriedades. Aqui, ó. Essa propriedade aqui que a gente está falando é a propriedade 9, aí, a última que está aparecendo na tela para vocês. É a propriedade distributiva. Então, a gente tem ali a multiplicação entre um número, A, que está sendo multiplicado por dois outros números, B mais C. Então, ali, como é que resolve? A gente multiplica o A por cada um e soma essas duas parcelas. É exatamente o que ele está falando ali, certo? Na letra C. Então, essa aí está certa também. Letra D. Existem números reais que possuem dois ou mais elementos inversos. Isso aí está certo ou está errado? Errado. Isso, essa aí é errada, né? É a falsa. É a alternativa que a gente estava procurando. Por quê, né? A propriedade verdadeira que seria, ela está falando aí da existência de elementos inversos. Mas qual que é a propriedade do elemento inverso? Ela diz que existe um único elemento inverso para cada número. O que é o elemento inverso? É aquele que você multiplica, você multiplica o número vezes outro e vai dar 1. Esse outro que você multiplicou é o inverso. Então, vai existir sempre um único número, né, que vai ser 1 sobre o número que a gente está analisando. Eu usei como exemplo para vocês na aula o número 10. Qual que é o elemento inverso do número 10? Vai ser 1 sobre 10. Porque se a gente multiplicar 10 vezes 1 sobre 10, vai dar 1. Então, é assim com todos os outros números. Qual que é o elemento inverso de menos 7? Vai ser 1 sobre menos 7. O elemento inverso de 12, 1 sobre 12. Por aí vai. Então, não tem como existir mais do que um elemento inverso, tá? Então, essa aí é a alternativa que a gente está procurando. Essa aí que é a falsa. É a alternativa que está errada. Letra E.
Para cada número real A, existe apenas um número real menos A, cuja soma A mais menos A é igual a zero. Essa aí a gente sabe que é verdadeira, né? Porque a gente já achou a falsa. E essa aí é a alternativa certa que fala sobre o elemento inverso. Existe um único inverso, né? Nesse caso, ele está falando do inverso da soma. Então, vai ser menos o número, a gente tem que somar e dar zero. Certo? Vamos, então, para a última questão. Vou colocar aí a resolução para vocês verem. É basicamente o que a gente acabou de falar. Aí eu vou passar para a última questão. Vou dar uns 3 minutinhos para vocês fazerem aí bem rápido para a gente já terminar a aula, ok? Vou gravar de novo. Lembrando aí nesse exercício que a regra de sinal a gente viu lá na aula de números inteiros, tá? Era aquele joguinho lá, mais com mais, menos com menos, mais com menos, menos com mais. É isso aí que ele quer saber. Então vamos analisar. Na adição de números reais, dois números com sinais iguais resultam em um número com o mesmo sinal. O que vocês colocaram nessa aí? Ela é verdadeira ou é falsa? Correto. Isso, essa aí é correta, tá, pessoal? Quando a gente soma números positivos, o resultado é positivo, né? Mais com mais vai ser mais. E quando a gente somar números negativos, o resultado vai ser o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Isso, vai ser negativo, né? A gente está somando dois números negativos, quando a gente for fazer isso, vai ficar menos A mais menos B. Então, ali no meio, a gente vai ter mais com menos. Então, o resultado vai ser negativo, certo? Letra B. Na adição de números reais, dois números com sinais diferentes resultam em um número negativo. Isso aí está correto ou está errado? Correto. 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 Essa aí está errada, tá, pessoal? Ela é a falsa. Ela é a que a gente estava procurando, ela que é incorreta. Na adição de números reais, com sinais diferentes, a gente tem que subtrair os números, tá? O resultado vai ter o mesmo sinal daquele que é maior. Então, se o maior for um número positivo, o resultado final vai dar positivo. Se o maior for um número negativo, o resultado final vai ser negativo, certo? Então, vamos só ver por que os outros três aí são verdadeiros. Letra C. Na multiplicação de números reais, dois números com sinais iguais resultam em um número positivo. Né? Ela é verdadeira. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo, né? Fazendo um joguinho de sinal lá, que a gente fez uma lista de exercícios sobre isso. Mais com mais é mais, menos com menos é mais. Então, sinais iguais, positivo. Letra D. Na multiplicação de números reais, dois números com sinais diferentes resultam em um número negativo. Certo também, voltando lá no jogo de sinal. Sinais diferentes, negativo. Então, mais com menos é menos, menos com mais é menos, porque os sinais são diferentes, certo? E letra E, a adição entre dois números com sinais diferentes deve ser feita subtraindo esses números. Foi o que eu falei para vocês ali para explicar por que a B é verdadeira, tá, pessoal? Então, tá aí o resultado para vocês, né? Foi basicamente o que a gente falou. E eu vou dar esses últimos minutinhos aí para tirar dúvidas. Quem não tiver dúvidas, a aula já acabou, tá? Eu desejo para vocês uma boa tarde e até semana que vem. Eu, sem dúvida, professor, para mim. Tudo de boa. Também tô sem dúvida, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Até, tchau. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, professor. Boa semana, Tchau, senhor. professor. Pode falar. Sem dúvida, professor. Eu fiquei sem dúvida. Então, vou finalizar a aula, pessoal. Boa tarde para vocês e bom resto de semana. Até semana que vem. Professor Obrigado, também. professor. O senhor também.